Fala aí rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo desse canal para falar dela, da grandiosa, da tão desejada, quase inalcançável para alguns clubes, a majestosa UEFA Champions League. Nesse vídeo eu vou falar aqui para vocês uma análise prévia da final que vai acontecer hoje, sábado, no dia que esse vídeo está saindo, às 16 horas. Passa com exclusividade na TNT e no HBO Max, né? Então já fica ligado aí, caso você não tenha o streaming, é aquela hora de dar uma assinadinha aí para você assistir ou, né, entrar no contato ali da operadora da TV e manda bala, mano. Você não pode perder esse jogo e eu vou te falar por quê. Champions League é a competição mais desejada de clubes da Europa e possivelmente do mundo inteiro. Justamente porque é o campeonato mais famoso, passa em todos os lugares, todo mundo quer saber da Champions e não é pra menos, né? Com tanto clube gigantesco jogando, tantos jogadores maravilhosos que a gente vê, histórias absurdas, noites mágicas pra gente, tardes que não dá pra perder nenhuma final de Champions League, nenhum jogo na verdade, mas a final então, meu amigo, esquece. Dessa vez nós temos Inter de Milão e Manchester City. A Inter, eu acho que ninguém esperava que fosse chegar na final da Champions, ainda mais da maneira que tem chegado. Teve um caminho mais fácil do que o do Manchester City, é verdade, mas isso não tira os méritos. E eu vou falar um pouquinho do porquê. A Inter de Milão aí passou numa fase de grupos bem complicada, né? O grupo com Bayern, Barcelona e Vitória Pilsen, esse último não muito difícil, mas mesmo assim classificou, passou em segundo, desbancou o Barcelona do Xavi, aí que acabou não fazendo muita coisa aí, né, na Champions, mas ninguém imaginava que ia chegar tão longe. Passou em segundo no grupo, enfrentou o Porto nas oitavas, eliminou o Porto com tranquilidade. Enfrentou o Benfica nas quartas, um Benfica embalado, um Benfica que estava ali sendo cotado para chegar mais longe no campeonato. É verdade que pós-Copa o Benfica não voltou tão bem na Champions, acabou sendo eliminado, né? A Inter conseguiu ali passar o carro neles, por mais que o segundo jogo tenha sido um 3-3 maluco, em nenhum momento o Benfica esteve se classificando. Chegou na semifinal sem ser favorito também contra o Milan, seu maior rival, e ganhou as duas partidas, não sofreu nenhum gol, apenas um jogo nesse mata-mata sofreu gols, que foi justamente contra o Benfica no jogo da volta, e é o time que mais jogos tem sem sofrer gols nessa Champions League, são 8 jogos, é um número muito interessante aí para se mostrar. Tem o goleiro que fez mais defesas, né, na competição, que é o Onana. Então ele chega na final despretensiosamente, não tem obrigação de ganhar, porque ninguém imaginava que ia chegar tão longe. Ficou em terceiro no campeonato italiano, ganhou a Copa da Itália. Então a Inter tem aí uma temporada muito boa e tem as chances de sacramentar com um título da UEFA Champions League, aí o tetracampeonato, que acho que ninguém imaginava no começo da temporada, não é mesmo? Mas é aquela velha história, né? Precisa combinar com outro time, no caso é o Manchester City. É o Manchester City de De Bruyne, de Haaland e de Pep Guardiola. Então não é para qualquer coisa, não é tão fácil assim também. É verdade que o City nunca ganhou uma Champions League e o fator camisa, né, o peso, a história conta muito na Champions, principalmente na final. A gente vê isso, é evidente, não tem como negar. Mas os jogadores do City, quase todos jogaram uma final de Champions League há 2 anos atrás, quando perderam, sentiram a pressão mesmo ali e caíram para o Chelsea. Os jogadores da Inter não, né? No caso, eles ali nunca jogaram pela Inter nenhuma final de Champions League. A última final que a Inter jogou foi em 2010, quando ganhou, inclusive, uma Inter maravilhosa. Mas isso já é bem distante na memória do torcedor, acredito. Então hoje é outro papo. São duas equipes totalmente diferentes, então o negócio é um buraco bem mais embaixo. Ao contrário da Inter, o Manchester City é favorito, era candidato desde o começo, tem investimento, tem jogadores, tem nome, tem cobrança, tem pressão e começa a temporada, o Manchester City quer ganhar a Champions, independentemente do que aconteça. A Inter, não. Existem outros fatores que influenciam, né? A Inter tem outras metas no ano e a Champions não é tão obrigatória assim como é para o Milan. Na verdade, não é nem um pouco obrigatório para a Inter hoje. E o caminho do City foi mais difícil, mais árduo do que o da Inter, apesar de ter parecido ser mais fácil, né?
O Manchester City enfrentou o Leipzig na primeira rodada, 1-1 fora e 7-0 em casa, uma loucura, Haaland fazendo 5 gols. Depois enfrentou o Bayern de Munique nas quartas de final. O Bayern também candidato a ser campeão desde o começo da temporada, vinha jogando bem, mas teve umas rusgas, uns problemas internos bem naquele momento que estava acontecendo o confronto entre Bayern e City. Inclusive trocaram de treinador logo para esse jogo. Não deu certo. Deu City e com sobras passou ali tranquilamente pelo Bayern e pegou o Real Madrid de novo na semifinal, né? Temporada passada aconteceu o mesmo confronto, deu Real e o Real foi campeão. Nessa temporada deu City, amassou o Real 1-1 fora de casa, mas em casa foi um 4-0 dominante, absurdo, colocou o Real na roda e também até por conta desses resultados chega como favorito pela trajetória também na final. Então, considerando tudo isso, a gente vai fazer uma análisezinha aqui prévia, rapidamente, falando um pouquinho desses dois times que chegam na final. A Inter fez 19 gols e sofreu apenas 10. O Manchester City fez 31 e sofreu apenas 5. O City tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato. Só que aquilo, jogo de 90 minutos, não tem essa, pode ter favorito, pode ter camisa que pesa, pode ter investimentos, jogadores, mas tem pressão. É tudo diferente, tem sorte, tem o acaso, tem a estratégia para aquele momento e pode ser que dê um ou outro. Mas na minha opinião, eu acho que vai dar City por conta desses fatores. O time vem jogando melhor, tem mais aproveitamento, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, tem mais recursos, tem mais opções, não só recursos financeiros, mas tem mais jogadores. Você olha para o banco, o Manchester City tem Julian Álvares, tem Mahrez, tem Foden, tem jogadores que podem mudar o jogo e tem mais jogadores, né, do que a Inter. A Inter tem o Lukaku e o Mkhitaryan. É basicamente esses dois e eles não mudam muito o jogo, né? O Mkhitaryan até pode entrar e mudar o jogo se sair o Brozovic, né, que é o primeiro volante. O time pode ficar mais ofensivo, mas fora isso não muda tanto assim o jogo. O City tem peças que demonstraram até no decorrer da temporada mais poder de decisão. Então, por conta desses pontos, eu acho que vai dar Manchester City sim. Eu acho que o favoritismo vai acontecer. E o City vai alcançar o seu primeiro título de Champions League, aí sob o comando do Pep Guardiola. É capaz que ainda sobra um Haaland, bola de ouro, por que não, né? Sacramentando essa tríplice coroa, né? Ganhando a Champions, a Premier League e a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Eu acho que a Inter sim vai entrar com aquele jogo duro, uma defesa sólida que tem, né? Apesar de ter sofrido aí o dobro de gols do que a defesa do Manchester City, né? A defesa da Inter é muito boa, é uma composição sólida ali, 5 defensores, ainda provavelmente vai jogar o Brozovic, né, que é um cara que vai deixar o meio campo ainda mais físico ali, com um poder de defesa ainda maior. E aí a bola no contra-ataque, é bola pro Lautaro correr, pro Dzeko segurar, fazer a parede. Se o Lukaku entrar no segundo tempo, ele que faz essa parede e também corre, né, serve para isso, é muito forte, mas eu acho que o City tem uma proteção muito boa, até para essas coisas, inclusive. Demonstrou isso na temporada contra alguns outros times que têm esses recursos também e não sofreu. O City parece ser aquele time que entra em campo e você não duvida que ele vai ganhar, como acontecia em todas as outras temporadas na Champions League, como aconteceu na final, como aconteceu com o Real Madrid na temporada passada e em outros momentos também. O time da Inter não necessariamente. Inclusive a própria Inter não teve tantos momentos tão maravilhosos assim. Na Champions tem feito uma campanha maravilhosa, é verdade. Mas até no campeonato italiano e outros momentos, assim, a Inter escorregou, oscilou, os jogadores também. Então tudo pode mudar agora nessa final. Pode ser um momento que a Inter suba o nível, suba o sarrafo, mas eu acredito que se tudo der certo para os dois times, o City vai ser campeão. Se a Inter fizer tudo certo, o City ainda tem chance de ser campeão, entendeu? E eu acho que se for o contrário, se der tudo certo para o Manchester City e para a Inter não tudo, não existe chance, na minha opinião, da Inter conseguir reverter isso em gols, em não sofrer gols e em ser campeão. Então é isso que eu deixo aqui. Eu acho que o time do Pep Guardiola ali, com a consistência defensiva, o Rodrigo, Gundogan e De Bruyne no meio, o ataque ali com Bernardo, Grealish e Haaland, vai superar essa Inter, que tem ótimos jogadores, o Di Marco, o Barella, o próprio Çalhanoğlu, o Brozovic, o Lautaro, tem jogado muito bem, o goleiro Naná, mas
eu acho que vai parar. Nesse City vai parar. É um City que vem com muita fome, vem com muita garra. É o time que não perdoa. O City não perdoa. Ele é um tubarão nessa temporada. E tem o Haaland lá na frente, que não tinha antes. Por mais que ele não tenha feito, né, nenhum gol aí nesses últimos 2 jogos da Champions, não fez na final, né, da FA Cup. O Haaland, ele é um cara que pode ser decisivo. Ele pode ser um cara muito importante para desgarrar um jogo que pode ser que em algum momento fique complicado, fique difícil para o City, mas ele vai lá e guarda o dele. Não é à toa que é o artilheiro da Champions com 12 gols. E pode sacramentar fazendo um gol na final para levantar essa taça aí, o Manchester City. E mudar a história, né? Subir para uma prateleira acima aí o Manchester City como um vencedor da Champions. Beleza? Então, ó, fica ligado aí que eu vou fazer uma análise pós-jogo também aqui no canal sobre essa final. E vou falar depois mais um pouco sobre a Champions League, um pouco da história, como funciona o formato em outros vídeos. Então, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta o que você quer ver, compartilha aí com todo mundo. E boa final, é nóis!